Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Nosso papo agora é sobre Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Um balanço da rodada de ida das duas principais competições do continente sul-americano. Na Libertadores da América temos 5 representantes entre as 8 equipes que disputam ainda o título. Fluminense foi o único que venceu nesta rodada de ida das quartas de final, bateu a equipe do Atlético Mineiro. Botafogo e São Paulo empataram e o Flamengo, perdeu em pleno Maracanã nessa quinta-feira para o Peñarol do Uruguai. Diego Aguirre, o técnico da equipe uruguaia, Flamengo 0, Peñarol 1. E na Copa Sul-Americana temos 4 representantes entre 8. Os 3 que venceram foram Atlético Paranaense, que bateu nesta quinta-feira em casa a equipe do Racing da Argentina, o Cruzeiro que foi ao Paraguai e venceu o Libertad, e o Corinthians no duelo brasileiro venceu o Fortaleza na capital cearense por 2-0. O Fortaleza derrotado, claro, mas foi um duelo brasileiro entre Fortaleza e Corinthians. A partir de agora, então, um balanço desta rodada de ida das duas competições sul-americanas da Conmebol. Começando com a Copa Libertadores da América. Neste lado esquerdo da chave, Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, jogo de ida. Semana que vem, jogo de volta em BH. Fluminense joga por qualquer empate para chegar à fase semifinal da Libertadores da América. O Atlético tem que no mínimo vencer por 1 gol de diferença. Como não tem saldo de gols, não importa o placar, pode ser 1-0, pode ser 2-1, 3-2, não importa o placar. Se o Galo vencer por 1 gol de diferença, a decisão da vaga vai para os pênaltis. O Atlético só fica com a vaga nos 90 se vencer o jogo por 2 ou mais gols de diferença. É claro que a vantagem do Fluminense, que joga ou por vitória ou até mesmo pelo empate. Quem passar de Flu e Atlético Mineiro pega ou o River ou o Colo-Colo. Tivemos o primeiro jogo no Chile nesta semana, empate em 1-1. Semana que vem, jogo de volta na Argentina, novo empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer nos 90 garante vaga para a fase semifinal. O brasileiro que passar, se jogar contra o River Plate, segundo jogo e decisivo na Argentina. Sempre falo, porque o River fez a melhor campanha geral na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Fluminense fez a 4ª campanha e o Atlético a 2ª campanha. Então, Fluminense ou Atlético, quem passar pegando o River, primeiro jogo no Brasil, segundo na Argentina. Se o adversário for o Colo-Colo, primeiro jogo no Chile e o segundo aqui no Brasil. Em BH se for o Galo, no Rio se for a equipe do Fluminense. Nesse lado da chave temos um finalista da Copa Libertadores da América. Fluminense, Atlético, Colo-Colo ou River. Um desses 4 vai estar na final. Outro lado da chave, Botafogo e São Paulo 0-0 no Rio. Semana que vem tem jogo de volta no Morumbi em São Paulo. Novo empate por qualquer placar, decisão nos pênaltis. Quem vencer nos 90 garante vaga para a fase semifinal, para enfrentar ou o Flamengo ou o Peñarol. Por enquanto está dando Peñarol. Peñarol 1-0 no Maracanã, jogo de volta em Montevidéu. Peñarol joga em casa por qualquer empate para avançar à fase semifinal. O Flamengo tem que vencer no mínimo por 1 gol de diferença e levar a decisão para os pênaltis, ou então por 2 ou mais gols para garantir nos 90 minutos a vaga para a fase semifinal. Quem passar de Botafogo e São Paulo, se o adversário for, por exemplo, o Flamengo. Se for Botafogo e Flamengo, primeiro jogo no Newton Santos, segundo no Maracanã, mando de campo do Flamengo. Se passar o São Paulo contra o Flamengo, primeiro jogo no Rio, no Maracanã, segundo no Morumbi, porque o São Paulo fez a 5ª melhor campanha na fase de grupos. O Flamengo fez a 11ª campanha, o Botafogo a 14ª. Então, se for São Paulo e Flamengo, segundo jogo no Morumbi. Se o Peñarol passar pela equipe do Flamengo, se for Botafogo e Peñarol, primeiro jogo no Rio, no Newton Santos, segundo lá em Montevidéu. Se passar o São Paulo, primeiro jogo em Montevidéu, segundo em São Paulo no Morumbi. Por quê? Porque o Peñarol fez a 10ª campanha geral contra a 5ª campanha do São Paulo. Botafogo, São Paulo, Flamengo e Peñarol. Um desses 4 vai estar na finalíssima da Copa Libertadores da América contra um desses 4 aqui, Fluminense, Atlético Mineiro, Colo-Colo e também o River Plate. Vamos para a Copa Sul-Americana. Lado esquerdo da chave tem, por enquanto, vitória parcial, no jogo de 180 minutos, no agregado. Corinthians 2-0, lá em Fortaleza, no Castelão. Nesta semana, o Coringão venceu fora de casa por 2-0. Joga agora na Neoquímica Arena, na próxima semana, por qualquer vitória,
por qualquer empate ou até mesmo por derrota por um gol de diferença. Se perder por um gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, com isso perde por um gol de diferença, passa de fase pelo saldo de gols. Fortaleza só poderá garantir a vaga para começo de conversa vencendo por 2 gols de diferença. Por exemplo, devolve o placar para o Corinthians. Corinthians 0, Fortaleza 2. Ou 2 gols de diferença, pode ser Corinthians 1, Fortaleza 3. Só desta forma o Fortaleza poderá passar de fase, vencendo no mínimo no tempo normal por 2 gols. Vencendo por 2 gols, leva a decisão para os pênaltis. Fortaleza só passa nos 90 se vencer por 3 ou mais gols de diferença. Quem passar de Fortaleza e Corinthians pega ou o Atlético Paranaense ou o Racing, que jogaram a primeira partida em Curitiba nesta quinta-feira. O Furacão venceu o jogo, o João Cruz fez o único gol da partida. Então, vitória do Atlético Paranaense, que joga por qualquer empate semana que vem lá na Argentina. Qualquer empate classifica o Atlético Paranaense. Vitória ou empate classifica o Furacão. O Furacão só perde a vaga ou poderá perder a vaga se for derrotado, por exemplo, no tempo normal por um gol de diferença e mesmo assim, perdendo por um gol, pode ser 1-0, pode ser 2-1, 3-2, não importa o placar, perdendo por um gol, o Atlético vai decidir a vaga nos pênaltis ainda. O Furacão só perde a vaga nos 90 se for derrotado no tempo normal por 2 ou mais gols de diferença. Quem passar de Fortaleza e Corinthians pega Atlético Paranaense ou Racing. Se for duelo contra o Furacão, primeiro jogo em Curitiba, segundo jogo em São Paulo se for o Corinthians, em Fortaleza se for o Fortaleza. Então, Fortaleza e Corinthians têm vantagem em relação ao Atlético. Por quê? O Corinthians fez a segunda campanha geral, Fortaleza a quinta campanha e o Furacão apenas a 10ª campanha. Agora, se o adversário for o Racing, primeiro jogo no Brasil, segundo na Argentina, porque o Racing fez a melhor campanha geral na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Fortaleza quinta campanha, Corinthians segunda campanha. Então, contra o Racing, segundo jogo na Argentina. Desses 4 aqui teremos um finalista da Copa Sul-Americana. Fortaleza, Corinthians, Atlético Paranaense ou Racing. Um desses 4 vai ser finalista da Copa Sul-Americana. Para enfrentar um dos 4 desse lado de cada chave. Libertad do Paraguai e Cruzeiro, Lanús da Argentina e Independiente Medellín da Colômbia. Um desses 4 pega um desses 4 na finalíssima. Cruzeiro, hein? Deu um passo importante para chegar à fase semifinal da competição, bateu no Paraguai nesta quinta-feira, o Libertad por 2-0, Caio Jorge e Lautaro Dias marcaram os gols do Cruzeiro. Semana que vem, em casa, em BH, o Cruzeiro pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim passa de fase. Com vitória passa de fase, com qualquer empate passa de fase, com qualquer derrota por um gol passa de fase. Se perder por 1-0, por 2-1, por 3-2, não importa o placar, perdendo por um gol, o Cruzeiro passa de fase. Cruzeiro só poderá ser eliminado dentro de casa semana que vem, primeiro, se perder o jogo no tempo normal por 2-0. E ainda vai, se perder por 2 gols, 2-0, 3-1, 4-2, se perder por 2 gols, ainda vai decidir a vaga nos pênaltis. No tempo normal, jogando em casa, o Cruzeiro só perde a vaga se for derrotado por 3 ou mais gols de diferença. Passando pelo Libertad, o Cruzeiro pega ou o Lanús ou o Independiente Medellín na fase semifinal da Copa Sul-Americana. Os dois empataram agora o jogo de ida lá na Colômbia, o jogo de volta acontece na Argentina, Cruzeiro pegando Lanús ou Independiente Medellín, aí não importa o adversário, com certeza o segundo jogo vai ser fora de casa. Por quê? Cruzeiro tem a 7ª melhor campanha geral na fase de grupos contra a 4ª campanha do Lanús e a 3ª campanha do Independiente Medellín. Portanto, Cruzeiro passando pelo Libertad vai jogar a segunda partida da fase semifinal ou na Argentina contra o Lanús ou na Colômbia contra o Independiente Medellín. Libertad, Cruzeiro, Lanús e Independiente Medellín. Um desses 4 vai ser finalista da Copa Sul-Americana contra um dos 4, Fortaleza, Corinthians, Atlético Paranaense e também o Racing da Argentina. A galera do Brasil brigando pela Copa Libertadores da América, Galo, Botafogo, Flamengo, Fluminense e São Paulo, e também pela Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro e também o Fortaleza. Valeu, gente. Abraço, fui!